acredito que finalmente esse dia chegou. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Gente, eu tô aqui explodindo de tanta alegria e de tanta empolgação. Às vezes me dá até medo essa empolgação demais, sabe? Mas enfim, eu preciso ser autêntica aqui com vocês. E é isso que eu tenho primado em ser nesse canal, autêntica desde o primeiro momento. Autêntica, verdadeira, trazer para vocês a verdade, claro, a minha verdade, mas a verdade das minhas percepções também do mundo e com referenciais teóricos, sim, porque para que a gente tenha certeza e a clareza de algo, é necessário que a gente também compreenda e, de alguma forma, esses autores que deixaram suas brilhantes ideias, suas brilhantes colocações, nos servem para nortear os nossos caminhos. Então, esse canal aqui, gente, ele é com esse propósito. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Iris, eu sou estudante apaixonadíssima por psicologia. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eis a sua oportunidade de se inscrever agora, já dá o like, compartilhar com quem você vai ter a certeza que vai ser muito útil. E se você quiser me dar um voto de confiança, já deixa o like aí e já comenta de onde você é, o nome e qual cidade você é. E eu vou ficar muito feliz, gente, em saber o seu nome, de qual lugar do país ou do mundo, talvez, que você está falando. Enfim, eu já antecipei pedindo like para vocês, porque eu tenho a certeza absoluta, gente, do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Vai ser libertador na tua vida, assim como tem sido na minha. Gente, falar de emagrecimento é um assunto, é um nicho extremamente lucrativo. Se ele é extremamente lucrativo, é porque muitas pessoas sentem a necessidade de estar melhor fisicamente. Isso é fato, que muitas pessoas sentem a necessidade de estar melhor a cada dia fisicamente, é um fato que a gente não pode negar. No entanto, o que diferencia uma pessoa que chega ao seu objetivo de emagrecimento e permanece lá, com as pessoas que oscilam para cima, para baixo e agora estão magras, daqui a pouco engordam novamente, ficam nesse looping eterno, como eu que vos falo vivia. Sim, como eu falei para vocês, esse canal é que eu trago verdades assim muito fortes que foram para minha vida e que de alguma forma puder contribuir na sua. Na verdade, hoje eu digo, eu tenho uma certeza de que irá sim contribuir na sua. Já deixa o like mais uma vez e se inscreve no canal. Gente, falar de emagrecimento para mim, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, certo? Enrolar o mínimo, mas falar realmente o que de fato funciona, certo? O que de fato funciona quando se pensa em emagrecimento. E eu fui a pessoa que sempre refletiu sobre isso, sobre tais questões. Eu pensava, tá, beleza, vou na nutricionista. Pegava o cardápio, pegava a dieta, seguia às vezes um mês, no máximo 2. Por algumas vezes atingia certo objetivo, mas logo aquilo era cansativo, enfadonho e eu abandonava. Eu não via sentido naquilo, porque para mim as mudanças que eu precisava fazer não estavam lá, sabe? Todo mundo, né, de uma forma abrangente, sabe o que é para fazer para ter um corpo saudável, as escolhas alimentares mais saudáveis, os hábitos de vida e exercícios que tornarão você ter um corpo mais magro e definido. Então, o meu questionamento era sempre além. Mas o que de fato essas pessoas, elas conseguem mudar na mente delas, principalmente uma pessoa que vem de um corpo obeso,
né, acima do peso, e consegue emagrecer e manter, porque nessa minha jornada eu emagreci várias vezes. Eu era consumidora de vídeos de YouTube, de materiais aqui também, de pessoas que contavam seus relatos, mas eu sabia que havia mais, isso me inquietava. Mesmo assim, eu seguia meus objetivos, eu conseguia alcançá-los. A última vez, eu acho que eu permaneci uns 6 meses ali, nesse peso que eu achava ok, mas foram só as avalanches da minha vida e os sobe e desces da nossa vida, porque nossa vida é assim, oscilar em que tudo voltava e tudo voltava a ser como antes, e eu sempre partia da estaca zero, sempre. Então, gente, esse vídeo aqui é o último vídeo que eu queria ter visto, ouvido na minha vida. Era o vídeo que eu precisava ouvir, pronto. Eu fiz hoje um vídeo pra vocês de toda a mensagem que eu precisava ouvir na minha vida, que eu sempre busquei, que eu sempre almejei, as minhas respostas, a minha verdade. E, como eu disse, se de alguma forma for útil pra você, que eu creio que será, eu espero que você me dê esse feedback, eu vou ficar muito feliz. Esse vídeo aqui não é sobre dieta. Não. Se você busca um vídeo sobre dieta, eu posso até fazer sobre isso. Coloca aqui nos comentários que eu posso produzir um vídeo assim, porque eu sigo não uma dieta, mas hábitos saudáveis. Eu faço pra vocês, nem sobre exercício, não. Esse vídeo vai ao encontro das inquietações da nossa alma, no caso da minha alma. Então, a nossa alma, gente, ela é repleta de inquietações, não é verdade? E a gente busca as respostas, né? Se buscar de respostas é cansativo. A gente não quer pensar sobre isso, a gente quer deixar só a vida correr e fazer o que nos agrada e tá tudo certo. Mas quando você se depara com um entrave, que você sente que aquilo bloqueia o teu crescimento e a tua constância, é uma questão que precisa ser resolvida. Concorda? Então, assim foi exatamente como eu me senti. Eu precisava resolver minhas questões. Eu não podia mais adiar. Eu não podia mais colocar embaixo do tapete. Eu não podia mais ignorá-las ou fingir que elas não estavam lá. Porque elas estavam sempre presentes. E eu lembro, gente, todas as vezes que eu começava uma dieta e uma reeducação alimentar e uma rotina de exercícios, o meu coração não estava leve. Não via leveza ali. Havia um peso, sabe? Uma responsabilidade de tipo, eu sei, eu vou conseguir, mas já uma tristeza no fim do túnel. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo passar. Já havia uma angústia dentro de mim, porque eu já sabia que eu não conseguiria manter aquilo a longo prazo. Então eu curtia o processo. Para mim o processo sempre foi legal e era o que eu ouvia muitas pessoas falarem: curta o processo. Se você aprender a curtir o processo, você vai alcançar o sucesso e vai se manter lá. Mas o processo para mim sempre foi legal, para mim sempre foi bacana, foi divertido, dinâmico. Para mim era muito bom, porque quando você se instiga a atingir metas, isso lhe motiva, isso lhe dá energia. Então, para mim isso sempre foi bom, foi interessante. Mas quando eu chegava lá e eu olhava e via, começava a ver tudo que eu tinha aberto mão e via um sentimento para mim assim de, sabe, de injustiça para comigo mesma. E eu não conseguia refletir, raciocinar por que eu estava me sentindo daquela forma, se eu tinha dado ao meu corpo uma vida muito melhor, se eu tinha ensinado a ele hábitos muito melhores, mas era como se outra parte de mim dissesse: olha só o tanto de coisas prazerosas que você está largando, de sentir prazer com tantas coisas saborosas. E eu ficava nesse constante dilema e simplesmente eu não encontrava a resposta. Mas mesmo assim, eu buscava. Comecei a fazer terapia, que tem me ajudado imensamente. Mas é necessário esse processo de você querer, de você almejar essas respostas dentro de você, que aquilo não te bloqueie mais. E tantas pessoas diziam assim: mas terapia é caro, mas terapia...
é dispendioso, eu não tenho condição disso. Gente, para. Tu prefere continuar vivendo te entupindo de comida? Me desculpe o perdão da palavra, me dê um perdão da palavra. Tu prefere viver uma vida que não tenha qualidade de vida com teus filhos, com a tua família, contigo mesmo, olhar no espelho e te ver bem e feliz e satisfeito. Eu não tô falando aqui de você te ver no espelho e te ver como eu me via antes. De tipo, eu tô bem aqui, mas eu tô abrindo mão de tanta coisa legal. Não, de você, de repente, de verdade, te olhar no espelho e te sentir feliz e satisfeita, sem estar sentindo que tá abrindo mão de nada. Ao contrário, que você tá se sentindo bem por tomar essas decisões, que você tá se sentindo ótima por estar daquela forma e feliz, simplesmente feliz. Sem pensar em que tá se sacrificando ou se matando por algo para talvez não agradar você mesmo, mas aos padrões da sociedade. Gente, aí eu vou começar a falar um pouco mais aprofundadamente. Encontrar a solução desse problema na minha vida foi entender que o problema nunca foi a comida. Nunca foi o meu desejo de comer, de sentir o sabor de coisas deliciosas. E eu já tinha uma percepção vaga sobre isso, porque é tão irresistível um pão, por exemplo. Você sabe o sabor dele. Por que é tão irresistível o chocolate, ou aquela torta, ou aquele sorvete? Você sabe o sabor dessas coisas já. Por quê? Que é tão irresistível assim? E eu ficava me perguntando isso. Por que comer, por exemplo, uma fruta, eu não posso comer diariamente, mas um pão eu nunca enjoo. Eu enjoo da fruta, mas eu não enjoo do pão. Eu enjoo de adicionar fibras na minha alimentação, comer alimentos nutritivos, aveia, tomar suco verde, mas eu não enjoo de milkshake. Então eu sabia que a comida por si só não era o meu alvo, não era o objetivo ao qual eu estava tão encantada assim. E eu precisava enxergar e saber um pouco além. O que me fazia necessitar tanto desses prazeres imediatos? Ali sim estava a minha resposta. Eu fiz um curso recentemente sobre transtornos alimentares. Eu não vou adentrar sobre isso, mas se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu vou ter o maior prazer de trazer aqui também pro canal. Gente, então, o que de fato eu precisava era olhar para mim, para as minhas necessidades emocionais. E para que um emagrecimento de fato ocorra e seja principalmente permanente, é necessário que você entenda as suas necessidades emocionais. Porque, na verdade, a gente não se enche de comida, a gente se enche... Eu tava falando até esses dias no Instagram, se enche de sapo. A gente fica cheio de sapo na nossa vida. E para ajudar a digerir esses sapos, que a gente mesmo se impõe, e nisso eu não tô me referindo nem ao mundo externo, eu tô falando a gente mesmo se impõe. Porque ninguém fala pra gente ser de uma forma ou de outra, a gente escolhe. São escolhas, mas que escolhas que a gente acha que é obrigado a fazer. E aí a gente escolhe os próprios sapos que a gente mesmo se colocou. E engole junto da comida, para ajudar a descer. Durante anos, eu tentei mudar meu corpo. Eu tentei mudar meu corpo com raiva, com culpa, com medo, com comparações. Eu alcançava aquilo que eu sempre almejava, mas ao final do processo era tão desgastante física e emocionalmente que eu estava exausta, que eu não pensava em outra coisa a não ser comer. E uma coisa que eu fazia sempre, que era um erro gigantesco, e depois eu posso me adentrar mais sobre isso, não é agora o foco nesse momento, era ter o bendito dia do lixo. Mas é legal ter o dia do lixo, porque é aquele... Você simplesmente
vai potencializar o sabor daqueles alimentos que você já gosta no dia do lixo. Vai ser muito mais difícil você fazer essas mudanças consistentes se você vai ter um dia que você sabe que está marcado lá na tua agenda, no teu calendário, para se jogar naquilo que você mais precisa controlar, entende? E é necessário ter essa consciência a esse respeito. Quanto mais eu queria me encaixar através de padrões estéticos, mais eu fugia de mim, mais eu estava distante de mim mesma, distante do amor que eu deveria ter para comigo mesma e do amor que eu achava que eu estava tendo. Eu achava que eu estava tendo amor por mim ao fazer tais coisas. Mas eu preciso pressionar o meu corpo até ele se dobrar à minha vontade. Eu pensava assim. E eu ouvia também muitas pessoas que falam sobre emagrecimento. Não vou citar nomes, mas muitas pessoas que falam dizer isso. Dizer que você pode pegar mais pesado com você mesmo. Gente, o mundo já é tão pesado. A nossa vida já é tão cheia de sobrecargas emocionais. Por que eu preciso pegar mais pesado nessa parte de amor? Amor e peso não combinam, concorda? São coisas distintas. Agora eu venho trazer para vocês um pensamento de Nietzsche. Eu tenho aprendido na faculdade a respeito de Nietzsche, tenho me encantado. Eu acho que foi o autor que de cara eu me identifiquei mais. Mas fiquei pensando, será que é por causa da questão de assumir responsabilidades? Ele nos traz isso. Mas vai muito mais além. Nietzsche traz o conceito de não suportar, não apenas suportar o que acontece. Você não ser apenas capaz de suportar o que acontece, mas você ser capaz de amar o que te acontece. Porque as coisas que te acontecem, sejam boas ou ruins, fazem você evoluir. Elas te dão combustível, elas te dão suporte para que você enxergue e consiga ver que há força dentro de você, que há resiliência dentro de você. Isso me atingiu. E Nietzsche traz o conceito do amor fati. E eu fiquei pensando, opa, o quê? Amor fati. O que isso significa? Fui pesquisar mais a respeito. Ontem falei um pouco sobre ele no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo os meus links. Convido a você que siga lá e acompanhe a minha rotina do dia a dia. Se você gostaria de assistir de uma forma mais próxima de mim, e eu também mais próxima de vocês. E esse conceito de amor fati significa amar tudo em você, absolutamente tudo, da forma como você está. E era algo que eu não conseguia fazer. Eu olhava pra mim quando eu ia malhar na academia, eu pegava o peso aqui, principalmente o agachamento. E quando eu tava acima do peso na minha fase, sempre era assim, 3 meses emagrecendo, 3 meses engordando, 3 meses emagrecendo, 3 meses engordando. Era a minha vida. E o tanto de energia que eu despendia aí me impedia de colocar em outras coisas que eu também julgava importantes. E aí, gente, eu lembro que eu agachava e eu me olhava no espelho e eu não conseguia aguentar as coisas que eu via, entende? As coisas que eu via. O que eu via? Eram gordurinhas fora do lugar. Porque eu nunca fui obesa. Eu tive sobrepeso. Eu tinha sobrepeso e voltava. Sobrepeso e voltava. Tipo, oscilava numa média de 6, 7, 8 quilos. Só tive mais na gestação. Que aí eu fiz uma dieta bem rigorosa. Isso me custou muita coisa aqui. Outro momento eu falo. E aí, gente, eu não conseguia amar meu corpo. Pra mim, o meu corpo só era aceitável quando estava nos padrões que eu queria pra mim. Aí eu podia olhar pra ele. Mas era como que eu tivesse me boicotado. Não é a palavra me boicotado. Era como se eu tivesse me rejeitado, sabe?
rejeitado uma parte importante de mim, porque se meu corpo estava daquela forma, ela havia uma história por trás. Havia um motivo por trás. E eu queria rejeitar a minha história e o meu corpo. Simples assim. A psicologia traz o que eu já sabia, o que eu buscava entender. Beck e Liese nos dizem que nossos comportamentos alimentares são respostas emocionais e não racionais. Então, esse era o motivo porque eu não conseguia seguir uma dieta. Eu sabia o que precisava fazer, mas eu não sentia como podia fazer aquilo. Porque no fundo eu não queria. No fundo eu queria ter aquela vida desregrada, de estar comendo o que desse na telha. Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo estava me empurrando pro buraco. E como equilibrar? Quando a gente tenta mudar o corpo sem mudar a mente, o corpo reage. E aí a gente volta ao ponto de partida. E isso aconteceu comigo pelo menos umas 6 vezes. Fala que vivemos uma epidemia de dependência emocional à tecnologia. E essa comparação, gente, principalmente através das redes, nos destrói. Nos destrói porque a gente não consegue olhar pra gente com amor. Por que fulaninho tem aquela vida? Por que fulaninho tem aquele carro? Por que fulaninho tem aquela casa? Por que fulaninho tem aquele corpo? Por que fulaninho tem aquela beleza? E eu não tenho. Eu tô totalmente errada, eu tô totalmente fora do padrão. Eu sou inconveniente, eu sou inadequada. E aí as pessoas têm buscado desenfreadamente, através de procedimentos estéticos, através de endividamentos, através de uma série de artifícios, compulsão em compras, em alimentação também, porque às vezes você não atinge aquele patamar que você gostaria e aí você se joga na comida para ter aquele alívio imediato, para ter aquela recompensa imediata e para que o sofrimento seja mais leve. E é exatamente esse o momento que eu tô saindo. Eu agora estou me reeducando emocionalmente. Eu acho que eu vou usar esse termo a partir de agora. Reeducação alimentar, reeducação emocional. Eu tô em reeducação emocional, gente. É isso. Exatamente isso que eu precisava. Me reeducar emocionalmente. Para que esses resultados que eu tanto almejava começassem a surgir. Foi quando eu parei de odiar o meu corpo que ele começou a mudar. Hoje, eu voltei a fazer minha alimentação mais saudável. Voltei a fazer meus exercícios. Mas agora, gente, de uma forma totalmente diferente. Eu estou amando isso. Eu estou radiante com isso. Porque não é mais pressão. Antes eu ia pra academia assim, com a cara fechada. Eu não tô mais indo pra academia. E você falou que tava se exercitando. Eu estou me exercitando de uma forma que eu me sinta bem, me sinta leve. Com o quê? Correndo e me exercitando. Alguns exercícios que eu pedi ali pro ChatGPT elaborar pra mim. Porque quando você vai perdendo peso muito rapidamente, o seu corpo pode ficar flácido, né? Então procurei uns exercícios pra fazer lá no parque onde eu tô correndo. E tem sido um momento tão enriquecedor de encontro comigo mesma. Eu coloco meus áudios, eu vou ouvindo aqueles conteúdos, ouvindo os conteúdos inclusive da doutora Ana Beatriz. Perfeitos, tem encaixado como uma luva a minha busca, a minha procura, sabe? Aos meus anseios. E, é um momento agora que eu só recordo prazer. E eu acredito que esse é um dos pilares também. Eu vou construir junto aqui com vocês, tá bom? Alguns conceitos importantes pra gente tá olhando. Primeiro, a questão da comparação. Nada de se comparar, gente. Na verdade, você vai se comparar, a gente julga o tempo todo. Não é esse o caminho, não se comparar. Mas talvez se os seus olhos estiverem direcionados em outra direção, talvez quando você se aprenda a realmente se olhar e se amar e se olhar com misericórdia, acho que essa é a palavra, a gente precisa olhar com misericórdia, sabe?
para que não seja um peso, para que a gente não carregue um peso emocional ainda maior do que o peso que a gente está carregando fisicamente. O Fati ensina isso, gente. Ensina que cada fase da nossa vida tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão. E a gente não precisa odiar isso. Na verdade, a gente pode se orgulhar disso, pode ficar feliz, porque a nossa história é quem nós somos. E ninguém só tem na vida momentos bons, momentos de sucesso, momentos de vitória. Na verdade, aquela pessoa que tu olha e tu vê que tem a vida tão perfeita, talvez é que tenha passado por mais momentos de angústia, por mais momentos de dor. E pra mim, gente, descobrir isso tem sido um encontro meu comigo mesma. Era uma pessoa que estava tão distante de mim mesma que eu não sabia mais quem eu era. E eu tenho resgatado, passo a passo, dia a dia, a Iris, que eu sempre fui, mas que eu nunca de fato conheci. Por talvez anos ouvir que olhar muito para si mesmo é egoísmo, é narcisismo. E eu ficava tão assustada com essas coisas que eu talvez até tenha me visto nessa situação em alguns momentos e me angustiava muito com isso. Mas você se olhar e ter amor próprio é completamente diferente de qualquer empreitada narcisística. Você olhar com amor para você mesmo significa que você irradia, que você está preenchida e aí você pode preencher outras pessoas, que você está nutrido e aí você pode nutrir outras pessoas. Não é egoísmo querer se ver bem, não é egoísmo querer estar bem fisicamente, a aparência, não é egoísmo estar com a saúde melhor, talvez, do que pessoas próximas a você. Você se torna uma inspiração, porque mesmo que as pessoas que estejam próximas a você reclamem, digam, mas que besteira, vamos comer e tal, no fundo elas te admiram pelas suas escolhas. No fundo, elas querem que você persista, porque elas querem se inspirar também em você. Esse é o último vídeo que eu precisava fazer sobre emagrecimento, porque hoje eu sei que eu posso me amar sem medo. Hoje eu sei que eu posso suportar a indiferença das pessoas. Principalmente hoje eu sei que eu sou capaz de suportar a indiferença das pessoas. Eu sei o quanto isso machuca. Eu sei o quanto dói não se sentir encaixado em algum lugar. Não se sentir que faz parte de um meio. Como a gente busca isso e para nós muitas vezes é mais importante estar se sentindo encaixado do que nos respeitar a nós mesmos, do que respeitar os nossos sentimentos e valores. Eu sei o quanto é difícil, mas eu também sei que eu sou capaz. E se eu sei que sou capaz, eu sei que você também é capaz. Porque eu tenho que falar em Deus, gente. Eu sei que muitas vezes falar em Deus para psicologia não é algo bem visto, mas eu não tenho como ignorar o Criador do Universo, quem me formou, quem tem me conduzido até aqui. Simplesmente eu não tenho como ignorá-lo. Ele me formou, ele pensou em cada detalhe meu. E eu olhar para isso e valorizar aquilo que ele me deu, não é egoísmo, é saber apreciar e valorizar o dom que ele me deixou. E lutar para se encaixar, se lutar para se encaixar, que isso já tá errado, né? Essa frase já tá errada, lutar para se encaixar, não. Ou você está, ou você não está, ou flui ou não flui, ou vai ou não vai, sabe? E tudo bem. E tudo bem que o mundo todo, as pessoas não compreendam aquilo que você é. Tudo bem, porque tu te compreende, porque tu sabe quem tu é, porque tu tá encontrando o teu caminho. E
ter toda a aceitação mundial, não vale isso. Não vale você se abandonar e se rejeitar. No momento, eu gostaria de pedir outro comentário que você deixasse aqui. Eu escolho me amar nesse processo. Eu tô fazendo um exercício, gente, de começar a dizer afirmações. Eu sempre achei uma coisa tão esquisita isso, mas eu quero isso, eu quero internalizar isso de dentro pra fora, sempre de dentro pra fora. Então escreve aqui, eu decido amar. Peraí, eu escolho amar o meu processo, eu escolho amar cada parte de mim, não apenas o meu processo, mas cada parte de mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você se olhe diferente daqui por diante. E eu espero que isso seja o início de grandes resultados na sua vida. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau.